Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais essa teleaula referente à disciplina de Sistemas de Informação Gerencial. Essa é a nossa terceira aula. Vamos trabalhar aqui o comércio eletrônico, uma aula importante, um tema relevante dentro da nossa disciplina. Eu sou o professor Eduardo Nogueira, eu sou especialista e também mestre em administração. Para mim é uma grande satisfação estar aqui e poder trabalhar esse tema tão importante no campo da gestão e, sobretudo, a respeito dos sistemas de informação. Vamos colocar aí a estrutura da nossa aula. O objetivo dessa aula é trabalhar a terceira unidade do livro, Comércio Eletrônico. Lembrando que o livro é o livro de Sistemas de Informação Gerencial. Você tem esse livro na sua área virtual, num ambiente virtual de aprendizagem, vale a pena fazer a leitura. A aula ela foi construída com base em 4 grandes momentos teóricos. Vamos trabalhar num primeiro momento conceitos e características a respeito do comércio eletrônico, as principais noções e uma perspectiva histórica a respeito do comércio eletrônico, modelos e aplicações, formas de negociação, modelos de relacionamento dentro do comércio eletrônico, planejamento de marketing na internet, também um ponto que a gente vai trabalhar. É importante que todos aqueles que vão empreender ou trabalhar no comércio eletrônico saibam estruturar planos de comunicação, planos de marketing e web e redes sociais, para que a gente possa evidenciar aí a relevância das redes sociais no contexto do comércio eletrônico. E toda essa abordagem teórica eu trago para a gente pensar a situação geradora de aprendizagem, que é o caso da Infotech, uma empresa fictícia que tem no nosso livro, e que com esse caso a gente traz aí a abordagem para que a gente possa analisar todas as situações problema e dessa maneira, de alguma forma, associar o conteúdo teórico com a situação prática do dia a dia. É um caso fictício que a gente tem aí na nossa terceira unidade e que diz respeito a uma empresa de eletroeletrônico que quer se expandir e percebe o comércio eletrônico como o horizonte possível. Então a gente traz essa interpretação para alavancar esses conceitos de comércio eletrônico e de alguma maneira estabelecer essa relação com o caso proposto. Vamos colocar aí no quadro a situação geradora de aprendizagem. Então esse é o caso que contém no nosso livro. É o caso da Infotech, cujo Gustavo é o seu proprietário. É uma loja no segmento de eletroeletrônicos e ele vende diversos produtos ali, vendas diretas. Ele tem um mercado local, um mercado próximo à sua casa. E ele vende diversos eletrônicos, como placa de computadores, vamos imaginar aí computadores, smartphone, toda a gama de produtos eletroeletrônicos. E os seus clientes são alguns consumidores da região próxima onde ele atua, é uma empresa de médio porte. Então ele tem ali os seus processos comerciais, seus processos financeiros de compra e venda. Ele tem seus funcionários, então ele precisa saber se relacionar com as pessoas ao qual ele trabalha e seus processos de gestão. Então esse é um primeiro ponto característico aí dessa situação. Quais são os principais problemas? Ele tem uma concorrência local e com a crise financeira, queda no faturamento, ele percebeu as suas finanças no vermelho em virtude de uma crise financeira e alguns concorrentes. Problemas com funcionários, falta de comunicação com o consumidor, então são problemas que muitas vezes acontecem aí no dia a dia do gestor e no caso da Infotech, do Gustavo, não é diferente. Esse cenário ele exige uma nova postura gerencial, novas estratégias, comunicação mais efetiva dessa empresa com o seu consumidor. E o objetivo aqui é reposicionar a empresa do Gustavo para que ele consiga alavancar o seu negócio frente ao comércio eletrônico. Então esse é um ponto que merece destaque. É importante que a gente consiga, de alguma maneira, estabelecer essa reflexão entre aquilo que se passa na teoria e algum caso prático. Então, essa situação do Gustavo é apenas um exemplo para que a gente possa fazer essa reflexão, o quanto o comércio eletrônico ele pode ser um horizonte para aqueles que querem empreender. Se a gente pensar a nível de Brasil, o comércio eletrônico ele representa mais de 50 milhões de faturamento, isso foi registrado apenas no ano de 2018. Então, realmente é um mercado de grande representatividade, traz aí um campo de atuação que pode ser importante para aqueles gestores que querem empreender nessas abordagens e trabalhar o comércio eletrônico. Então, nesse primeiro momento, o objetivo é destacar a relevância dos negócios virtuais do comércio eletrônico e colocar aí os principais conceitos dessa terceira aula. Comércio e negócio eletrônico, conceitos
e características. Nesse primeiro ponto, eu trago os principais conceitos e características a respeito do comércio eletrônico, trazer um pouco de uma abordagem histórica, o quanto isso vem evoluindo, se a gente pensar no Brasil e no mundo, as expectativas do comércio eletrônico traz aí grandes evoluções, grandes oportunidades para aqueles que querem empreender. Então, nesse primeiro ponto, eu trago aí conceitos gerais que nos auxiliam nessa abordagem para pensar o comércio eletrônico. Vamos colocar aí no quadro, primeiro ponto. Então, trazer aqui no primeiro momento uma perspectiva histórica a respeito do surgimento da internet. Então, nós temos aqui nos anos 60, cria-se a rede mundial de computadores. É um período em que aquilo que a gente conhece hoje como internet era chamado naquele período como uma rede interconectada, criada no laboratório dos Estados Unidos, laboratórios de pesquisa militar, dentro de um contexto ali político, início da Guerra Fria, que se estendeu até os anos 90. Então, o objetivo da criação dessa rede de computadores era descentralizar as informações. Com isso, o governo americano poderia trabalhar de maneira mais segura essa gestão das informações nesse período de conflito político. E logo à frente, nos anos 70 e 80, essa rede interconectada ela começa a ser utilizada nos meios acadêmicos e científicos e passa a ser denominada como rede mundial de computadores. Então há um avanço nessa perspectiva, um avanço na internet. E aqui o conceito de internet passa a ser definido e ressignificado. Então a gente tem aí, nesse período, o surgimento da internet, a consolidação, sobretudo, nos Estados Unidos e alguns países da Europa. Então, nesse período, ele passa a ser importante para que a gente consiga visualizar o quanto a internet, de fato, revolucionou a forma com que as empresas passaram a fazer negócios, como as organizações trabalhavam seus fluxos de informação e, com isso, também os consumidores cada vez mais utilizando a internet. Então, esse período é um período crítico de surgimento aí da internet para que a gente consiga fazer essa reflexão histórica, vale a pena a gente destacar. Vamos voltar aqui para o quadro. Com o passar dos anos, nos anos 80 e 90, essa internet passa a ser utilizada num ambiente de negócios, então as empresas passaram a utilizá-la para fins comerciais, troca de informações, aquisição de produtos e serviços. Em 1995, as primeiras lojas virtuais surgiram no Brasil, se a gente pensar a nível de Brasil, então em 95, primeiras lojas já vendendo livros, um varejo online ainda muito pequeno, mas já um início dessa percepção a respeito do e-commerce. E nos anos 2000, a consolidação desse comércio online, uma intensificação nas transações, a ampliação e conceituação daquilo que hoje a gente conhece como comércio eletrônico, o famoso e-commerce. Então, a gente tem a primeira definição. O comércio eletrônico, ou e-commerce, ele pode ser definido como a realização de negócios por meio da internet, desde a venda de produtos e serviços físicos, atividade mercantil, que são entregues de forma offline, até softwares e produtos digitalizados, que são entregues de forma online, uma conceituação geral, trazendo aí a ênfase no comércio eletrônico. Deve ser pensado em processos de venda, processos de compra e venda dentro da internet, utilizando sistemas de informação, ferramentas digitais. Então, essas relações, se a gente pensar hoje no comércio eletrônico, ele é totalmente baseado em sistemas de informação. Por isso, a importância em trabalhar esse tema na disciplina de sistemas de informação gerencial e trazendo aí um campo muito interessante para diversas áreas do conhecimento. A questão do comércio eletrônico, a expansão desse ambiente de negócio passa a ser importante em todos os níveis de gestão. Vamos colocar mais um ponto aí no quadro. 25 anos de e-commerce no Brasil. A gente tem aí uma questão importante, uma trajetória histórica do e-commerce a nível de Brasil. Então, como eu falei, nos anos 90 a internet chega no Brasil. Em 95, as primeiras lojas passam a comercializar de maneira ainda muito incipiente, mas já começa a trabalhar o comércio eletrônico. Então, de 95 a 2006, os primeiros varejistas como Ponto Frio, Magazine Luiza, Americanas.com. Então, há um início, uma expansão desse comércio eletrônico. E em 2004, é lançado as redes sociais. Quem se lembra do Orkut, uma rede social que ficou muito famosa, repercutiu de maneira muito intensa aqui no Brasil. E de 2007 a 2011, o aumento aí de compradores no Brasil, 13 milhões de compradores online, registrado aí por vendas como na Walmart.com, Casas Bahia,
a Apple lança seu primeiro iPhone, as empresas passam a trabalhar as primeiras fanpages no Facebook, e tudo isso somado à ascensão da classe C, o aumento da venda de smartphone, setores como moda e acessórios liderando o comércio online, e isso passa a ser consolidado. E a gente chega no cenário atual, mais de 50 milhões de brasileiros efetuaram pelo menos uma compra online em 2018. Então demonstra uma trajetória muito importante em curto espaço de tempo, como o comércio eletrônico ele tem evoluído. Rota global do e-commerce, vale a pena a gente destacar também. O Brasil se encontra no penúltimo nível de consumo bens não duráveis, então aqui representa alguns setores que foram amadurecendo ao longo desse trajeto histórico do comércio eletrônico a nível mundial e também no Brasil. Setor de entretenimento muito forte, turismo e serviço foram sendo consolidados, bens duráveis, e aqui produtos eletroeletrônicos, linha branca, sendo trabalhado aí no comércio eletrônico. Bens duráveis e perecíveis são agora os produtos que estão aumentando aí os seus níveis de atuação no comércio eletrônico. Então, alguns dados que nos fazem aí pensar na representatividade, no tamanho desse comércio eletrônico. Evolução dos e-consumidores, ou seja, aqueles que compram pela internet. A gente pode chamar eles de e-consumidores. Então, no Brasil, como a gente já destacou, no primeiro semestre de 2018, mais de 20 milhões de pessoas fizeram pelo menos uma compra, e no ano total, em 2018, mais de 50 milhões. Então, uma grande expansão. Além das plataformas de mobile commerce, que são os dispositivos móveis cada vez mais crescendo em nível de representatividade, volume de vendas. Então, mais de 30% das transações foram realizadas por meio de dispositivos móveis. Então, se a gente pegar tudo aquilo que foi vendido no comércio eletrônico nacional no último ano, mais de 30% por meio dos smartphones. Então, a gente percebe aí grandes oportunidades de empreender. Cada vez mais as empresas estão investindo nesse tipo de plataforma. A plataforma mobile cada vez mais em ascensão, as empresas criando seus aplicativos, sistemas que cada vez mais estão próximos ao consumidor, então por isso os smartphones. Se a gente pensar, telefone celular é o produto mais vendido no e-commerce brasileiro. Então tudo isso passa a influenciar os processos de compra, realmente uma expansão desse comércio eletrônico, vale a pena a gente destacar. E algumas características que eu coloco aqui, vamos para o quadro. Características do comércio eletrônico. Ubiquidade, ou seja, disponibilização da tecnologia em qualquer lugar, em qualquer momento. Isso é uma das características importantes do comércio eletrônico. Alcance global, fronteiras geográficas nacional e internacional. Padrões universais, conjunto de padrões e tecnologias e linguagens que pode ser aceito no mundo todo. Então, são três características que evidenciam aí a representatividade do comércio eletrônico mundial, disponibilização de tecnologia, produtos, o avanço dessas fronteiras. Cada vez mais as pessoas conseguem comprar produtos da China, da Índia, dos Estados Unidos e vice-versa. Então, há essa globalização do ponto de vista do comércio. E padrões universais de linguagem. Isso facilita a troca de informações com relação a pagamentos, análise de dados. Então, são características importantes do comércio eletrônico. Além disso, a questão da amplitude, áudio, vídeo e texto, você consegue mandar com alto nível de qualidade para qualquer lugar do mundo por meio de sistemas de informação. Então, esse comércio eletrônico traz essa amplitude, a interatividade. Densidade da informação, você consegue trabalhar com baixo custo e ter ainda qualidade no seu serviço, no seu conteúdo. Criação e compartilhamento de conteúdo, então são características importantes. E um esquema que vale a pena destacar das relações entre os negócios eletrônicos conhecido como e-business. Pode ser um conceito mais amplo, ele envolve diversas atividades e entre elas o e-commerce. E aqui se refere a processos de compra e venda, então e-business um conceito mais amplo, e-commerce um conceito que se refere a processos de compra e venda. Então, dentro dessa perspectiva, a gente traz essa primeira análise a respeito do comércio eletrônico, destacando os principais conceitos e características desse ambiente que cada vez mais cresce, que é o comércio eletrônico.
Modelos e aplicações. Nesse momento eu trago os principais modalidades de negociações a respeito do comércio eletrônico. É importante que as organizações consigam estabelecer uma gestão de relacionamento frente aos seus fornecedores, frente aos seus consumidores. E todas essas relações devem ser trabalhadas de maneira peculiar. Uma coisa é você negociar com o seu consumidor, outra coisa é você conversar com outras organizações. Então, todas essas correlações, elas existem no comércio eletrônico e, nesse momento, a gente destaca cada uma delas. Vamos colocar aí modalidades dos negócios eletrônicos, conhecido como e-business. Existem diversas modalidades, isso também se aplica às negociações de diversas empresas, não apenas nos negócios virtuais, mas a gente traz para fazer essa reflexão. Relações C2C, ou seja, troca de informações, venda de produtos e serviços entre os consumidores. Business to consumer, relações B2C, ou seja, empresas se relacionando com clientes, com consumidores. Relações B2B, empresas relacionando com empresas. C2G, consumidores e governo. B2G, empresas e governo. E G2G, governo e governo. Então, eu vou detalhar cada uma delas. A gente tem aqui o ambiente organizacional, o ambiente de negócios dentro do comércio eletrônico também. Existem diversas plataformas em que você consegue trocar informações, negociar produtos e serviços entre consumidores. Isso é uma modalidade que cada vez mais cresce, com os marketplaces, com a possibilidade de venda dentro das redes sociais ou por aplicativos. Os consumidores estão conseguindo se relacionar com outros consumidores, então há essa relação. As empresas, da mesma forma, se comunicam, trocam informações. O governo e as empresas e as instâncias governamentais. Então, trata-se aí de um ambiente dinâmico, algo que deve ser muito bem pensado pelos gestores em todos os níveis dentro de uma organização. Então, esse tipo de modalidade é muito importante que a gente conheça cada uma delas, quais são as aplicações dentro do comércio eletrônico e como o gestor deve saber lidar para que ele consiga estabelecer um relacionamento com seus consumidores, com seus fornecedores. Tudo isso passa a ser importante dentro dessa análise a respeito das modalidades. Vamos colocar um primeiro ponto no quadro. As primeiras modalidades que eu destaco aqui, consumidor a consumidor e empresa a consumidor. Ou seja, a primeira, relação C2C, ou seja, negociações realizadas entre duas pessoas físicas por meio de um intermediador. Então, sites de leilão, por exemplo, a plataforma Mercado Livre, ela possibilita com que consumidores possam vender serviços e produtos para outros consumidores. A plataforma da OLX, a americana eBay, também são exemplos de modelos de negociação, de troca de dados, compra e venda, que pode ser estabelecida entre consumidores. Isso cada vez mais tem chamado a atenção no comércio eletrônico. As relações entre a empresa e o consumidor, e aqui eu estou falando da B2C, ou seja, relações comerciais que se estabelece das empresas até os seus consumidores. Então, é a famosa venda do varejo virtual, as lojas virtuais. Então, lojas como Americanas.com, Magazine Luiza, Netshoes, são alguns exemplos de empresas que conseguem estabelecer muito bem essa relação com o seu consumidor. Então, isso passa a ser muito importante dentro do comércio eletrônico. Cada vez mais os consumidores, eles têm a oportunidade de empreender, de oferecer serviços e produtos para outros consumidores. Então, isso amplia o campo de atuação e, de alguma maneira, movimenta todo o mercado aí, toda a economia. Por isso, a representatividade do comércio eletrônico. E cada vez mais as empresas estão avançando diante das suas plataformas digitais, desenvolvendo canais de comunicação, vendas online. Tudo isso passa a trazer aí uma grande representatividade do comércio de maneira geral, inserido nas plataformas virtuais. Mais um exemplo, vamos destacar aqui, são as relações B2B, ou seja, relação das empresas com outras empresas, relações de negócios entre as empresas, e aqui nós estamos falando de comercialização de matéria-prima, peças, componentes, produtos, serviços, troca de informações, de dados, tudo isso passa por essa inter-relação entre as empresas. Volume de transações. A modalidade B2B representa a maior parte de receitas dentro do comércio eletrônico, por meio de plataformas como e-marketplaces, canais eletrônicos, plataformas e-procurement, ou seja, aquelas que
você consegue desenvolver fornecedores, procurar fornecedores, serviços de apoio logístico. Quais são as vantagens? Na medida em que você consegue trabalhar por meio de um canal online, você pode disponibilizar um catálogo para os seus representantes, para os seus clientes varejistas, maior segurança nas transações com a elaboração de contratos, possibilidade de expansão e valorização de marca. São alguns pontos que a gente destaca aqui como vantagem. Então, a modalidade B2B é uma daquelas modalidades que mais representam, do ponto de vista das receitas dentro do comércio eletrônico. A maior parte aí do volume de transações vem dessa perspectiva. Então, isso mostra o quanto as empresas utilizam esses sistemas de informação, plataformas online para trocar informações sobre vendas, sobre clientes e trabalhar aí toda essa perspectiva do comércio eletrônico. Um outro aspecto que eu demonstro aí, vamos lá, mais uma. Empresa e governo, modalidade B2G, ou seja, o governo também presta serviços e realiza a compra das empresas por meio de licitações, prestações de serviço. Tudo isso, as plataformas digitais auxiliam nessa gestão de relacionamento. Consumidor e governo, serviços públicos, se a gente pensar em impostos, guias, multas, guias do Detran, da Receita Federal. Então, se o consumidor leva uma multa, ele precisa entrar lá no site para verificar. Essas plataformas que disponibilizam informações do governo, informações para o consumidor, isso pode ser relacionado com essa ideia, consumidor e governo. E também entre as instâncias governamentais, em que elas precisam trocar informações, tecnologia, recursos para coordenação de políticas públicas, certificação digital, compartilhamento de documentos. Então, existem todas essas relações diante aí desse cenário do comércio eletrônico. Alguns exemplos, olha aí, o Mercado Livre, o eBay, estabelecendo relações B2B, B2C. Plataformas da Receita Federal, em que a sua empresa, se você quiser alguma informação da sua empresa, você vai lá, coloca o seu CNPJ e tem algumas informações. Então, existem essas ligações, Detran, BNDES, apenas alguns exemplos. E alguns passos importantes para aqueles que querem iniciar no e-commerce. Análise de viabilidade, escolha correta de uma plataforma, ou seja, domínio, serviço de hospedagem, meios de pagamentos, condições logísticas. E aqui a gente tem um desafio, a gente pensar no Brasil, extensão territorial. A questão logística passa a ser um desafio para o comércio eletrônico. Planejamento de marketing, pesquisa e capacitação de pessoas, aspectos legais e novas tecnologias. Os aparelhos móveis podem trazer aí essa perspectiva. Então, esse é um ponto que vale a pena destacar, a aplicabilidade desse comércio eletrônico, os pontos principais, o quanto os gestores eles precisam realmente pensar dentro dessa perspectiva, entender que o comércio eletrônico ele pode trazer grandes oportunidades aí para as organizações. Então, nesse ponto, o objetivo foi trazer aí modelos e aplicações a respeito do comércio eletrônico. Situação, problema 1 e 2. Eu trago aqui o caso da Infotech, na sua parte inicial, para que a gente consiga estabelecer uma reflexão a respeito do caso que contém no nosso livro, da empresa Infotech, do Gustavo, que cada vez mais quer alavancar o seu modelo de negócio e precisa discutir alguns aspectos envolvendo o comércio eletrônico. Vamos colocar um primeiro ponto no quadro. Então, a gente tem aqui algumas situações que aconteceram lá na empresa do Gustavo, na Infotech. Na última reunião mensal, queda no faturamento da sua empresa, ele percebeu 50% de queda nas suas vendas. Do ponto de vista financeiro, ele tem a situação no vermelho. Ele percebeu que com essa queda o seu financeiro ficou no vermelho e ele tem uma concorrente, a maior concorrente, a Digital World, que é uma concorrente grande da capital, já tem 20 anos de atuação. Ela precisa se expandir no e-commerce para algumas cidades pequenas. Então, a Infotech ela vai se deparar com essa concorrente. Se a gente for analisar o comércio eletrônico nacional, isso aconteceu muito. Muitas empresas acabaram competindo com grandes organizações. Se a gente pensar o varejo, existem diversos exemplos. Então, são situações que acontecem, que a gente faz essa reflexão. Quais são os pontos positivos da Infotech? Site institucional, ele tem a história lá da sua empresa, contém a sua localização, alguns telefones de contato. Então, tem esse primeiro ponto, que a gente faz essa análise inicial.
do caso do Gustavo. Foi feito um levantamento de dados pelo próprio Gustavo. Ele percebeu que as vendas da Infotech destinam-se 70% consumidores da proximidade. Ele fez uma segmentação ali dos seus clientes. 15% são consumidores locais, num raio de 15 quilômetros de atuação, e 15% das empresas, e 15% dos seus clientes são empresas locais. Então ele conseguiu mapear. Então a gente percebe aqui duas correlações. B2C é a primeira, em que ele atende consumidores finais, e B2B, em que ele atende empresas. Então é preciso que ele saiba definir muito bem diferentes correlações aí estratégicas. E as ações locais de vendas. Ele trabalha em panfletagem, promoções de marca, e precisa compreender, analisar melhor o mercado. Então são os principais pontos aí da nossa análise. Que o Gustavo vai se deparar muitas vezes, essa situação ocorrida aqui no caso, ela se traduz na realidade. Se a gente pensar no varejo online, muitas empresas de grande porte começaram a implementar seus processos de venda pela internet, e isso trouxe uma concorrência muito grande para pequenos negócios, para o varejo físico. Então, realmente, isso são situações que vale a pena a gente refletir e que muitas vezes acontece no dia a dia do gestor. Vamos colocar aí um primeiro ponto. Você, enquanto membro consultor da Infotech, quais seriam as suas sugestões? O primeiro desafio aqui é apresentar informações sobre o comércio eletrônico, principais benefícios, modalidades, dados a respeito do setor, e aí estratégias de comunicação para que o Gustavo possa alavancar o seu negócio, e nessa perspectiva o reposicionamento da empresa frente ao mercado. Então esse é o desafio. A gente traz aí a interpretação dessa situação geradora de aprendizagem, um caso fictício, mas que muitas vezes nos ajuda a refletir aquilo que acontece no dia a dia do administrador. Muitas empresas possuem suas atividades no mundo físico, seja um pequeno negócio, uma venda aí na sua cidade, e precisam alavancar os seus negócios. Então, muitas vezes o comércio eletrônico ele passa a oportunizar aí com que gestores consigam melhorar o seu serviço, produzir um conteúdo que seja relevante para o seu cliente, ter realmente uma proximidade com outros mercados. Então passa a ser algo importante que a gente traz essa análise para pensar o caso da Infotech. Vamos colocar a primeira interpretação. Então, trazendo alguns pontos que eu considero que seja importante para a gente possa auxiliar o Gustavo e a sua empresa. Primeiro ponto, informações a respeito do e-commerce. Então é fundamental que ele faça pesquisa a respeito dos dados do e-commerce nacional. Eu demonstrei anteriormente a representatividade desse comércio eletrônico frente aí ao mercado brasileiro. Então, quais são os principais benefícios para que ele consiga empreender nesse mercado eletrônico? Quais são as principais barreiras? Se a gente pensar aí aspecto logístico, Brasil, um país de extensão continental, a questão logística passa a ser um grande desafio. Que tipo de produto? Será que ele precisa trabalhar algum segmento, um nicho específico? Quais são as plataformas que ele pode utilizar? Informações a respeito de compras do e-commerce brasileiro. Quanto que o seu cliente está disposto a gastar ticket médio? Então, ele precisa fazer um panorama geral, uma pesquisa mesmo a respeito dessas informações, para que ele consiga definir estratégias diante das modalidades qual ele atende. Então, é preciso que ele direcione uma determinada estratégia para aqueles clientes que são as empresas, então estratégias B2B, e de uma maneira diferenciada para os consumidores. Então, são duas formas de negociação, duas maneiras de compreender o público. Para isso, ele precisa investir, fazer uma análise financeira, buscar meios de pagamento e condições logísticas, sistemas de comunicação e treinamento. Então, eu diria que esses são os primeiros pontos. A gente pode trazer aqui para o Gustavo se ambientar a esse cenário, entender de fato o que acontece no comércio eletrônico, quais são os principais desafios. Então, esse mapeamento passa a ser importante. Informações a respeito do comércio eletrônico, tudo aquilo que acontece no mercado, passa a ser fundamental para que ele repense o seu modelo de negócio e consiga alavancar diante do mercado virtual. Mais um ponto que eu destaco aqui. Então, na medida em que ele já tem esse mapeamento, ou seja, 70% dos seus consumidores são consumidores finais. Então, isso demanda um esforço de comunicação, um esforço de estratégia para que ele consiga alavancar essas vendas. E 15% são
ainda consumidores, mas um pouco mais distantes. E os outros 15 são empresas. Então, para cada uma delas, algumas ações, então, estratégias focadas no consumidor, promoções, produção de conteúdo nas redes sociais, pode ser um caminho, pesquisa de hábitos de consumo, percepção de marca, ticket médio, quanto que esse cliente está disposto a gastar na sua loja, é preciso que você tenha esse panorama. Redes sociais digitais, como plataformas de comunicação e relacionamento. Então é preciso que você se comunique, produza conteúdo, se relacione com esse consumidor. As redes sociais pode ser um canal interessante. E plataformas de e-commerce, como Marketplace, por exemplo. O Gustavo pode iniciar, por exemplo, suas atividades em plataformas como Marketplace, no caso o Mercado Livre, ou OLX, ele pode testar ali algumas vendas. No que se refere às empresas, promoção de vendas, parcerias, patrocínio em eventos, contratos. Então são pontos importantes que eu destaco aqui e que é preciso que o Gustavo realmente leve em consideração. Então, nesse primeiro ponto, eu trago essa interpretação da situação problema 1 e 2, do caso do Gustavo, para que a gente consiga refletir o quanto é desafiador para o gestor abrir suas atividades no comércio eletrônico, expandir aquilo que ele já faz há algum tempo. Então, são alguns pontos importantes que eu trago aqui nessa primeira interpretação. Momento de interação. Quais são as vantagens e principais fragilidades do comércio eletrônico? Vou deixar no quadro aí esse momento para que você responda essa pergunta, mas também envie suas contribuições. E vale a pena destacar que no segundo momento de interação, eu vou trazer uma dinâmica com o aplicativo Kahoot, então já vão conectando aí, logo em breve eu vou passar o número, a gente vai disponibilizar esse número aí no chat. Então vale a pena destacar aí esse momento de interação, deixar essa pergunta no quadro e eu volto logo na sequência.
Retomando aqui, tivemos algumas participações, desde já agradeço aí a contribuição de vocês. Primeira delas, Polo da Bahia destaca aqui algumas vantagens: atingir o maior público em menos tempo e a fragilidade do comércio eletrônico, impossibilidade de retirar o produto na hora, insegurança dos dados. Muito bem aí pelas observações. Realmente muitas pessoas elas querem obter o produto de maneira imediata, então isso passa a ser um desafio no comércio eletrônico. Mas isso tem mudado, os consumidores também já têm mais paciência para comprar no comércio eletrônico, mas não deixa de ser uma fragilidade. Muito obrigado aí pela participação. Campo Grande, Rio de Janeiro, vantagens: ganhar tempo, atingir o maior número de pessoas. E fragilidades: incerteza das vendas pelo fato do vendedor e as pessoas não estarem tocando no produto. Então essa questão aí, dependendo do produto, o consumidor ele quer tocar, ele quer experimentar. Então são alguns pontos importantes. Temos mais alguma pergunta? Vamos colocar aí. Vamos deixar o número do Kahoot. Coloca aí na tela. Esse é o número do Kahoot. Na segunda oportunidade de interação a gente vai fazer a dinâmica. Então anote aí 45 16 72. Esse é o número do Kahoot. Então eu vou jogar 6 perguntas na próxima interação. Então no final da aula eu trago aí essa interatividade para que a gente consiga trabalhar a dinâmica no Kahoot. Muito obrigado aí pela participação. Planejamento de marketing e de negócios na internet. Esse é um ponto fundamental, considerando o comércio eletrônico. Cada vez mais as pessoas estão empreendendo via comércio eletrônico nos ambientes digitais e é preciso que se tenha uma noção a respeito das estratégias de comunicação, como elaborar um plano de marketing. Tudo isso passa a ser fundamental para aqueles que querem trabalhar com o comércio eletrônico. Vamos colocar no quadro aí o primeiro ponto. Então a internet ela realmente impactou em diversas frentes: venda de produtos, serviços, informações, até o surgimento do comércio eletrônico. E isso traz um impacto no posicionamento das empresas frente aos seus aspectos de marketing e comunicação. Então, o comércio eletrônico exige que as empresas direcionem suas estratégias, seus planos de comunicação, são pontos importantes. Breve conceito de marketing: atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para os consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral. Então o marketing ele passa a ser importante de uma maneira geral e deve ser aplicado no marketing digital. Ele passa a ser um estudo organizacional aí que envolve pesquisa, envolve intervenção. Tenho aqui uma perspectiva histórica a respeito de todos esses processos. As teorias de marketing e de comunicação, elas foram evoluindo no início do século XX. Havia uma ênfase na comunicação, dando destaque à durabilidade, processos, materiais, volume dos produtos. Então o destaque era para a produção. E ao passar do tempo, essa perspectiva se desloca para o consumidor. Então já começa-se a definir questões envolvendo desejo, necessidades, expectativas, satisfação do consumidor. E isso foi evoluindo até chegar à era do marketing digital. Então a gente tem duas perspectivas aqui: brasileira, do professor Cobra, que traz aí uma linha muito próxima da americana, com o professor Kotler. Então, o marketing dando ênfase no produto, depois no consumidor, valores sociais e agora o marketing digital. Apenas um breve panorama para que a gente possa entender o quanto essas teorias foram evoluindo com o passar do tempo, com a expansão da tecnologia, e chega no momento que envolve o comércio eletrônico. Cada vez mais as empresas precisam ter uma noção a respeito de como produzir um conteúdo, como se relacionar com o seu consumidor por meio das redes sociais digitais, como muitas vezes procurar pessoas que possam ser aliados à sua organização diante dessas plataformas. Então, passa a ser importante que essas estratégias de marketing sejam aplicadas aos ambientes digitais. Vamos colocar aí no quadro mais uma perspectiva. Se a gente pensar aí no ponto central a respeito das teorias de marketing, é preciso que se defina quem é o seu mercado-alvo, o seu público-alvo, a quem a sua empresa pretende atingir. Então esse é um ponto importante que precisa ser destacado. E a partir disso, o desenvolvimento de estratégias relacionadas aos seus produtos e serviços, estratégias de precificação, distribuição, logística, que é a questão da praça,
e estratégias promocionais. Isso tudo corresponde ao famoso 4Ps, que significa o mix de marketing tradicional. Isso deve ser aplicado também no mundo virtual. As empresas precisam saber definir quem é o seu mercado-alvo, trabalhar todo esse mix, produto, preço, praça e promoção. E se a gente pensar no marketing de serviço, essa perspectiva se amplia. Então, nós temos agora os 7Ps relacionados aos serviços. Então, para além desses 4Ps, é preciso pensar também nos processos, que envolvem uma prestação de serviço. Quem são as pessoas que ali estão sendo trabalhadas, e aí departamentos de capacitação, treinamento, todo engajamento dos colaboradores com a perspectiva do consumidor passa a ser fundamental. E um ambiente palpável, uma loja que tenha um ambiente confortável, uma música que traga uma sensação de que seja algo mais agradável. Então, trabalhando todas essas perspectivas, a gente tem aí algumas teorias de marketing que podem ser aplicadas dentro dos ambientes digitais. Então, aqueles que vão empreender no comércio eletrônico precisam minimamente ter essa noção, trabalhar todos esses processos e estruturar um plano de comunicação que possa ser coerente com as expectativas do seu público, com os valores da sua marca e que possa representar aí valores que devem ser traduzidos para os seus consumidores. Mais um ponto que eu destaco no quadro: é preciso que se estabeleça um plano de marketing. Então, o roteiro passa a ser importante. Quais são seus objetivos de marketing? E aqui uma perspectiva mais ampla, geral a respeito da sua marca, da sua organização. Quem é o seu público? Quais são seus objetivos? Quais são seus pontos diferenciais? Como você se posiciona frente ao seu consumidor? Estratégia de preço, plano operacional, análise de investimento, meios de avaliação. Tudo isso passa a ser importante para que você consiga estruturar um objetivo geral, um plano estratégico de marketing e também um plano mais específico direcionado de comunicação na internet. Sobre esse último, a gente tem aqui plano de comunicação na internet e aqui a gente tem um direcionamento mais focado, mais específico. Então, o objetivo de comunicação, na medida em que você define o seu público, os meios de comunicação, é preciso que você tenha um objetivo. Será que é gerar engajamento na sua rede social, aumentar suas vendas, prospectar clientes? Então, tudo isso passa a ser importante. Desenvolvimento de um plano de orçamento e meios que possam avaliar todos esses resultados. Então, rapidamente, isso a gente traz aqui para que a gente consiga trazer um breve panorama a respeito desses planos de comunicação. Além disso, ferramentas de busca e redes sociais cada vez mais sendo utilizadas aí nos ambientes eletrônicos. Então, estratégias de SEO e de SMO, trazendo aí palavras-chave e conteúdo para que a sua empresa possa ser colocada em melhores posições nos mecanismos de busca, como a ferramenta da Google, por exemplo. Então, seu cliente vai buscar lá a sua empresa. É importante que essas estratégias consigam posicionar sua marca, seu produto, nas melhores posições dessas ferramentas de busca. Também nas mídias sociais. Outras estratégias aqui de pesquisa de marketing via ferramentas de busca. Trabalhando com links patrocinados, também palavra-chave. E diante das mídias sociais, trabalhando aí aspectos de marketing digital, posicionamento de marca, análise de conteúdo para que haja informações e interações entre as empresas e os consumidores. Apenas alguns exemplos, panorama geral daquilo que deve ser pensado a respeito do marketing digital. Então, todo esse plano de comunicação ele passa a ser importante para aqueles que querem empreender no comércio eletrônico, quer produzir um conteúdo nas redes sociais. Hoje, muitas pessoas estão empreendendo através de plataformas digitais, utilizando redes sociais como canais de venda, canais de comunicação. Então, traz um ambiente geral e, nesse momento, apenas fazer um panorama passa a ser importante para aqueles que querem trabalhar no comércio eletrônico. Web e redes sociais, plataformas digitais. Nesse momento eu trago o destaque às redes sociais digitais, algo também muito importante, são ferramentas fundamentais para que a gente consiga trabalhar dentro do comércio eletrônico. Cada vez mais as pessoas estão utilizando essas redes sociais para promover o seu conteúdo, seus produtos e serviços, e também grandes organizações em diversas atividades ali dentro dos seus departamentos. Vamos colocar um primeiro ponto no quadro. Então é importante destacar a perspectiva
da evolução dessa web, dessa internet, e como isso traz grandes revoluções aí dentro do comércio eletrônico. Então, criado em 2004, o conceito de Web 2.0 teve a sua popularização conceitual com a chegada das mídias digitais e redes sociais colaborativas. Somado a isso, o avanço na velocidade da internet e o uso de aplicativos, isso também caracterizou esse conceito de Web 2.0, um avanço mesmo nessas aplicações aí envolvendo a internet, sistemas de informação. E nesse momento o usuário passa a ser criador, aquele que compartilha, que organiza conteúdo. Então trata-se de um conceito importante e que nos anos 2000, ali no início dos anos 2000, passa a ser considerado. E quais são as principais características da Web 2.0? Simplicidade, então os ambientes de navegação passam a ser mais intuitivos, havia uma pressão por parte do próprio consumidor diante das organizações para que esses ambientes de navegação sejam mais intuitivos. Isso passou a ser importante, a questão do compartilhamento, colaboração de conteúdo, compartilhamento de conteúdo e informações, transformação e publicação de conteúdo nesse período, disponibilidade rápida, melhoria aí nos processos de atualização das páginas, das plataformas. Um usuário mais ativo, então nesse momento há uma ênfase nessa perspectiva em que o próprio usuário, consumidor, ele não é apenas aquilo que recebe a informação de maneira reativa, de maneira passiva, mas sim um usuário ativo, ele também produz conteúdo, ele interage, ele dá a sua opinião, aí a questão do direito de expressão e a criação e participação em comunidades digitais são algumas características que vão definir aquilo que se entende por Web 2.0. Então, nesse período, no início dos anos 2000, havia realmente um avanço nessa perspectiva da tecnologia, o quanto isso estava impactando no mercado, nos negócios virtuais. Então, trata-se desse conceito aí da Web 2.0. E evoluindo, vamos trazer agora o conceito de Web 3.0. Então, com o passar do tempo, isso também foi evoluindo diante aí das atualizações, novas tecnologias. Então, o Web 3.0 passa a ser um conceito que acaba traduzindo uma espécie de evolução da Web 2.0 para 3.0. Então passa a se considerar um direcionamento mais inteligente e eficiente de todo o conhecimento disponível na internet. O conceito de web semântica passa a ser um conceito amplamente trabalhado, ou seja, os sistemas de informação, os aplicativos passam a trabalhar numa perspectiva mais interpretativa, ou seja, sentido atribuído aos dados, possibilitando aos sistemas não apenas apresentar uma informação ou um dado, mas fornecer também um contexto a ele. Então essa perspectiva traz aí uma nova geração de aplicativos, de sistemas de informação. Então vale a pena a gente destacar também esse processo evolutivo. Quais são as principais características da Web 3.0? Duas grandes dimensões eu destaco aqui. A primeira, a segmentação comportamental. Então, a partir da evolução dessas tecnologias, as empresas começaram a trabalhar processos mais personalizados na web. Então, por exemplo, monitoramento a respeito do comportamento de cada usuário passou a ser algo muito importante. Banco de dados universal, então isso também é totalmente relacionado. A partir do momento que você tem um banco de dados e sistemas que conseguem trabalhar de maneira mais inteligente, relacionando essas informações e o comportamento dos seus consumidores, isso traz aí algumas aplicações, como por exemplo, direcionamento de anúncios, relacionamento de contatos entre mídias sociais. Então, duas características importantes, a questão da segmentação comportamental e banco de dados robusto, banco de dados universal. Isso passa a trazer aí grandes revoluções no sentido da comunicação entre as empresas e os consumidores. A partir desse momento, as empresas começam a utilizar os sistemas de informação via plataformas virtuais para segmentar os seus consumidores, por exemplo, para analisar um perfil. Então, por exemplo, no setor de recursos humanos, na medida em que você consegue utilizar plataformas como a LinkedIn, por exemplo, ou outras plataformas para mapeamento de pessoas, de análise de desempenho de colaboradores, você consegue traçar um perfil, analisar comportamento. Então, tudo isso passa a ser possível
por meio desses sistemas de informação, do ponto de vista do marketing, por exemplo, cada vez mais as empresas se preocupam com a jornada do consumidor, então elas conseguem monitorar desde os processos de busca, que esse consumidor ele vai lá nas mídias sociais ou nas ferramentas de busca, pesquisa um produto ou um serviço, até o movimento pós-compra. Então todas essas etapas é possível agora monitorar graças à evolução dessa internet, dos sistemas de informação inseridos no comércio eletrônico. E um último ponto, com relação às mídias sociais, a gente traz o conceito de redes sociais, pensando em comunidades, em redes de relacionamento, para pensar aquilo que se passa nos ambientes virtuais. Então as mídias sociais, enquanto plataformas, elas passam a ser aí as grandes protagonistas desse momento. Então as pessoas cada vez mais criam e compartilham informações. O usuário, o consumidor, aquele que está na frente dessa plataforma digital, ele pode ser produtor e também consumidor de conteúdo. Então as pessoas postam nas suas redes sociais informações sobre empresas, se elas estão satisfeitas com algum produto ou serviço, conteúdos que podem ser relacionados àquilo que ela gosta, à sua profissão. Então passa a revolucionar de fato a forma com que as pessoas se comunicam, produzem conteúdo. Isso passa a ser importante. E as empresas trabalhando isso dentro de uma gestão de relacionamento por meio dessas plataformas. Então isso pode ser uma ferramenta importante. É importante que você faça integração em diversas redes sociais para que você consiga, de alguma maneira, compreender melhor o seu consumidor, compreender melhor os processos que estão relacionados aí a esse ambiente digital. Então, nesse momento, trazer essa perspectiva a respeito dos ambientes virtuais e das redes sociais digitais passa a ser fundamental nessa reflexão sobre o comércio eletrônico. Situação problema 3 e 4, dando continuidade ao caso da Infotech, que é a empresa do Gustavo. Ele pretende alavancar suas operações no comércio eletrônico. Para isso ele precisa levantar quais são as principais informações, quais são os desafios para que ele consiga empreender. E é nesse segundo ponto que a gente traz aí alguns aspectos envolvendo um plano estratégico de comunicação e a importância das redes sociais. Vamos colocar um primeiro ponto. Então, trazendo aqui, no caso da Infotech, ele possui algumas fragilidades no que se refere aos seus processos de comunicação, sobretudo as plataformas digitais. Então, quais são as ações que ele trabalha atualmente? Panfletagem. Então, vamos pensar. Se ele atua com produtos eletroeletrônicos, apenas trabalhar aí uma comunicação através de panfletos passa a ser muito pouco. Ele precisa inovar, ele precisa acompanhar aquilo que está acontecendo no mercado. Então, não há nenhuma comunicação digital nas suas operações. Ele não tem aplicativo, ele não utiliza redes sociais. Os e-mails de possíveis compradores que são recebidos no site, Fale Conosco, no site da Infotech, eles não são encaminhados ao departamento comercial. Isso acontece muitas vezes no dia a dia, muitas vezes você entra lá no site de alguma empresa, digita alguma observação no Fale Conosco, você nunca tem aquele retorno. Isso acontece aqui na empresa do Gustavo. Quais são os pontos que ele ainda tem na sua organização? Um catálogo virtual, mas não tem interação. Um catálogo lá, um site que tem endereço, telefone. Então é muito pouco para alguém que quer se expandir no comércio eletrônico. Então são alguns dados aí, informações a respeito da situação da Infotech. Além disso, ações de melhoria realizadas pela Infotech. Ele já compreendeu quem é o seu mercado-alvo, ele conseguiu atualizar e melhorar o seu site, são pontos importantes. E ele percebeu que a sua concorrente, a Digital World, ela atua com redes sociais digitais. Então essa empresa, a sua concorrente, ela sabe trabalhar um relacionamento com o consumidor, ela consegue divulgar os seus produtos, eventos do segmento, palestras, pelas redes sociais, possui uma área destinada a games e novidades, olha a questão da interatividade. E a empresa faz também o monitoramento das visitas diárias de seus consumidores. Então, nesse ponto, a gente destaca aí os principais desafios que ele vai enfrentar. São desafios que muitas vezes as empresas se deparam na prática e muitas vezes isso traz aí algumas oportunidades para que o gestor consiga atuar frente às redes sociais, buscar plataformas que possam atender melhor aos seus requisitos. Então, são alguns pontos que eu destaco aqui e que vale a pena a gente demonstrar no caso do Gustavo. Vamos colocar aí no quadro.
Você, enquanto consultor da empresa Infotech, quais seriam as suas orientações? Então, a gente tem um desafio, demonstrar a importância do planejamento de marketing e comunicação no comércio eletrônico. Nesse momento, o objetivo aqui é trabalhar posicionamento na web e nas redes sociais digitais, nesse ponto que a gente destaca aqui. Então, quais seriam as orientações? Como o Gustavo ele pode definir, de fato, como estruturar um sistema de comunicação, quais são as redes sociais que podem ser trabalhadas para que ele se comunique com seus clientes, com as empresas, o qual ele também vende. Então, tudo isso passa a ser importante. As redes sociais, na atualidade, são fundamentais para que as organizações consigam estabelecer comunicação com seus consumidores, processos de informação, as pessoas buscam informações nas redes sociais e um canal de relacionamento que possa ser efetivo, que possa se aproximar do seu público. Vamos para as primeiras interpretações, vamos lá. Então, no caso da Infotech, ele precisa elaborar um plano de comunicação na internet, isso passa a ser relevante, definir os principais objetivos de comunicação, que tipo de conteúdo, quais são as promoções, como é que ele vai vender isso na internet. Então, ele precisa direcionar esses objetivos. Com relação ao público-alvo, ele possui duas modalidades, então ele atende consumidor final, B2C, e empresas, então ele precisa desenvolver estratégias segmentadas para cada um deles. Meios de comunicação, ele pode trabalhar com plataformas de vídeo, envio de textos, de imagens, trabalhar isso de maneira simultânea, passa a ser também importante. Um plano operacional, levantamento de orçamento, meios para que ele consiga mensurar e avaliar esses resultados, também são aspectos fundamentais. Então, nesse ponto, ele precisa elaborar o seu plano de comunicação, considerar essas redes sociais digitais, o quanto isso pode influenciar o seu consumidor, auxiliá-lo no sentido de entender melhor quem é o seu público, quais são suas necessidades. Então, as redes sociais digitais e esse plano de comunicação passa a ser fundamental. E o último ponto, a questão do relacionamento. Ele precisa produzir conteúdo, então as plataformas estão disponibilizadas, ele pode trabalhar aí. Marketing B2B, B2C, através de links patrocinados, banners interativos, sistemas de busca e palavra-chave, e o CRM social, trabalhando aí pesquisa com o consumidor, são pontos também importantes. Então, nesse momento, a gente finaliza essa interpretação para que a gente consiga, de alguma maneira, estabelecer essa reflexão. É importante aí que você avalie quais são as ferramentas digitais, quais são os processos fundamentais dentro do comércio eletrônico. Momento de interação, vamos colocar aqui. Vamos trabalhar agora o momento de interação. Esse segundo momento, eu vou trazer a plataforma do Kahoot para que você faça toda a interatividade. Então, são 6 perguntas. Eu vou deixar aqui no quadro. Eu vou deixar o código do PIN para que você faça essa conexão. E eu volto logo na sequência para que a gente consiga estabelecer essa dinâmica. Então, vão conectando. Enquanto isso, a gente faz um pequeno intervalo e vocês conectam aí que eu vou deixar o código na tela. Vamos para a tela, vamos lá para o quadro. Nós temos aí alguns players conectando, vou deixar mais alguns minutos, volto na sequência.
Pessoal, está conectando, 33 players, a gente já vai começar a nossa dinâmica. Vou agradecer aí a todos que participaram do nosso momento de perguntas e aqueles que estão conectados. Paulo de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, obrigado aí pela participação. São José dos Campos, São Paulo, Betim, Minas Gerais, muito obrigado aí por todas as contribuições que vocês fizeram. E vamos participar agora da nossa dinâmica. Vamos lá para o quadro. 33 players, então vamos lá, primeira questão. Valendo, comércio eletrônico. Essa é a nossa terceira aula. Vamos lá. Primeira questão. Estratégia multicanal consiste na disposição da marca em todos os canais, online e offline, do varejo. Que tipo de estratégia a gente está falando? Mobile commerce? Omnichannel? Business to business ou e-consumidor? Esse é um conceito novo, esse conceito ele não tem no nosso livro, mas que vale a pena a gente colocar. Eu trouxe aqui porque é um conceito muito importante a respeito do comércio eletrônico. Vamos ver quem acerta. Então, estratégia multicanais, que consiste na disposição da marca em todos os canais online e offline. Estratégia omnichannel, parabéns aos que acertaram, 5 perguntas, 5 respostas corretas. Então, estratégia omnichannel consiste numa estratégia multicanais em que a marca deve ser estampada em todos os canais, seja offline ou online. Parabéns aos que acertaram. Alunos de São José dos Campos, Polo Ituiutaba e Drica. Vamos lá. Segunda questão. Consumidor que realiza a compra pela internet também pode ser chamado de C-Customer, E-Consumidor, E-Mobile ou M-Customer. Qual seria a resposta correta? Como podemos chamar o consumidor que realiza compra pela internet? Vamos lá, mais alguns segundos. Consumidor que realiza a compra pela internet pode ser também chamado de... Vamos lá, vamos ver quem que acertou. E-consumidor seria a resposta correta, a gente trouxe esse conceito. Parabéns aí aos que acertaram. Olha aí, São José dos Campos em primeiro, Ituiutaba em segundo, César em terceiro. A briga está disputada, vamos para a terceira questão. Comércio virtual realizado por meio de aparelhos móveis, como smartphone e tablet. Qual seria essa modalidade? Comércio eletrônico, cross-border, mobile commerce ou marketplace? Qual seria o comércio virtual realizado por meio de aparelhos móveis, como smartphone ou tablets? Essa está muito fácil. Mais alguns segundos. (18 respostas corretas. Mobile commerce. Parabéns aos que acertaram. Olha aí, São José dos Campos liderando, Polo Ituiutaba buscando aí também a liderança, JM em terceiro, Manaus, olha aí, RH top de Manaus, e o Paulo Roberto. Vamos voltar aqui para o quadro um pouquinho. Então, por enquanto, temos uma briga muito disputada aí dentro dos conceitos, e são conceitos importantes, essa dinâmica é importante para que a gente consiga resgatar os principais conceitos da nossa aula. Parabéns aí aos que estão conseguindo acertar e acompanhar a nossa dinâmica. Vamos voltar aqui para o quadro. Então, o Polo do Ituiutaba conseguiu crescer aí, mas os alunos de São José dos Campos estão em primeiro. Vamos para a quarta questão. Data do comércio eletrônico com grandes descontos, geralmente realizada na última sexta-feira de novembro. Refere-se ao Dia do Consumidor, ao Dia do E-Commerce, Black Friday ou Thanksgiving Day. Qual seria a data do comércio eletrônico com grandes descontos, geralmente realizada na última sexta-feira de novembro? Vamos lá, essa está muito fácil. Vamos ver quem acerta. O pessoal está respondendo. Vamos ver se a gente consegue desempatar ali, quase desempatar aquilo que está... 29 respostas corretas, parabéns, o pessoal está muito atento. É a Black Friday, traz aí grandes informações a respeito do comércio eletrônico. A Black Friday é um dos principais períodos que mais geram aí vendas do comércio eletrônico. São José dos Campos em primeiro, Ituiutaba em segundo, JM em terceiro. Manaus RH Top também na briga. Renato, Unopar PVH. Vamos lá para a quinta questão.
modalidade que trata das relações de negócios entre as empresas, maior parte das receitas do comércio eletrônico. Qual é essa modalidade? C2C? B2C? Business to business ou C2G? Qual seria a resposta correta? Essa está fácil também. Seria a modalidade que trata das relações de negócio entre empresas. E se refere também à maior parte das receitas do comércio eletrônico. Vamos lá, mais alguns segundos. 5 segundos. 24 respostas corretas. Business to business, B2B, é a modalidade que se refere a essas relações. Olha aí, segue na liderança. Sexta questão, e-commerce internacional, que lidera o ranking de vendas para o Brasil. Informações da Ebit 2018-2019. Qual seria esse e-commerce? AliExpress.com? Amazon.com? eBay ou Netshoes? Qual seria o e-commerce internacional que lidera o ranking de vendas para o Brasil 2018 e 2019? Informações segundo relatórios da Ebit. O relatório Web Shoppers da Ebit é um dos mais representativos no que se refere aos dados do comércio eletrônico nacional e ele trouxe algumas informações a respeito do e-commerce brasileiro. Então, a resposta correta, AliExpress.com. Parabéns aos que acertaram. A Netshoes ela é brasileira, a eBay é americana, Amazon.com também. E a AliExpress, ela traz aí, ela tem a liderança das vendas como um e-commerce internacional e tem grande representatividade no Brasil. Alunos de São José dos Campos em primeiro, parabéns aí, mais de 6 mil pontos. JM em segundo e Polo Ituiutaba em terceira colocação. Parabéns aí a todos que participaram, a todos que trabalharam aí nessa perspectiva de engajamento. Fico muito feliz aí com a contribuição de todos e espero que vocês tenham gostado de todas as dinâmicas. Recapitulando, trago agora os principais conceitos que a gente conseguiu trabalhar na nossa aula, dando o objetivo a destacar a importância do comércio eletrônico, algumas características, modalidades, tudo isso que se insere aí dentro dessa discussão a respeito dos negócios virtuais. Vamos colocar aí no quadro, então nós temos aqui a estrutura da nossa aula, a gente trouxe o comércio eletrônico como ponto principal da nossa aula, principais conceitos e características, uma perspectiva histórica, algumas noções que são importantes para aqueles que querem empreender, conhecer melhor aquilo que se passa no comércio eletrônico. No segundo momento, modelos e aplicações, e aqui formas de negociação, de relacionamento entre empresas, consumidores e diversas organizações dentro do ambiente de comércio eletrônico, planejamento de marketing na internet, todos aqueles que vão trabalhar dentro do comércio eletrônico precisam ter uma mínima noção a respeito do marketing, da comunicação, e a relevância das redes sociais diante desse contexto. São os pontos principais aí que a gente trouxe na aula de hoje, dando destaque à nossa terceira aula a respeito da disciplina de sistemas de informação gerencial. Um tema muito importante, se a gente pensar todo o comércio eletrônico, ele tem por base os sistemas de informação, então essa relação passa a ser algo direto, as empresas precisam entender, ter uma noção da representatividade desse mercado, até para que eles consigam empreender e buscar aí novas formas de negociação. E como considerações finais, vamos trazer aí os principais pontos da nossa aula. Trouxe aqui o conceito de comércio eletrônico no centro da nossa análise, para que a gente possa pensar os principais conceitos, categorias, modalidades a respeito desse comércio eletrônico, cada vez mais em expansão. Além disso, as empresas precisam utilizar essas informações para saber definir quem é o seu público, quais são os seus segmentos de atuação na internet, isso passa a ser importante. Estratégias de posicionamento também são relevantes nesse conceito. E a importância da web, redes sociais, na descrição, nas características do comércio eletrônico. Então são pontos importantes, vale a pena a gente destacar aí a relevância desse tema para a disciplina de sistemas de informação. Como eu já falei, cada vez mais as empresas estão investindo em tecnologia, em sistemas de informação. E o comércio eletrônico passa a ser um grande ponto aí de oportunidade para que as empresas consigam alavancar os seus negócios e empreender em diversas frentes. Espero que você tenha gostado dessa aula. Desejo a você bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.